Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Babi, sou professora de Yoga e Meditação e estou aqui hoje para mostrar para vocês um caminho como se libertar da ansiedade, mesmo se vocês nunca praticaram yoga antes. E hoje o tema da nossa live é por que algumas pessoas conseguem se libertar da ansiedade e outras não. Se você ainda não me segue no YouTube, é só clicar no botão vermelhinho escrito se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações para você receber todos os novos vídeos que eu posto. Toda semana tem live nova e tem aula nova. Se você ainda não está comigo também no Instagram, é @equilíbrio em prática. Lá eu posto o meu dia a dia e a gente pode ficar mais pertinho. E também tem meu grupo do Telegram, que é Equilíbrio em Prática. Você encontra nas descrições dos vídeos do YouTube, encontra no link do meu perfil do Instagram. Todos os dias eu mando um áudio especial, exclusivo lá no grupo, para te ajudar nessa jornada. Por que eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje? Porque ao longo de toda essa minha jornada como professora, eu vi várias pessoas conseguirem se libertar da ansiedade rapidamente, principalmente dentro do meu curso Yoga em Prática, algumas alunas que obtiveram sucesso muito rapidamente, e eu vi outras pessoas que não conseguiram obter sucesso, não conseguiram se libertar da ansiedade. E eu comecei a notar um padrão, tanto de perguntas, de comentários que eu via no YouTube, no Instagram, e comecei a entender quais eram aquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade através do yoga e aquelas que não conseguem. E aí eu montei uma tabelinha com duas colunas. Pessoas que conseguem se libertar da ansiedade através do yoga e aquelas pessoas que não conseguem. E trouxe aqui para vocês 8 comportamentos para que vocês notem essa diferença e identifiquem em qual coluna você está. Porque às vezes você não está tendo resultado, né? Você começou essa jornada, você está caminhando, mas a ansiedade está ainda te incomodando, batendo na sua porta e você não sabe o que fazer. Então, essa live é para te ajudar a identificar talvez alguns comportamentos que você está tendo e que você precisa mudar para que você consiga pular para o outro lado da tabela, para você ficar do lado daquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade. Então, o primeiro comportamento que eu noto muito, tá? E isso, gente, vocês vão perceber que são ensinamentos que vocês vão levar para a vida de vocês, em tudo que vocês quiserem. Então, vocês vão perceber que são padrões de comportamentos que se repetem, tanto quando você tem um objetivo de diminuir a ansiedade, como qualquer outro objetivo. Então, primeiro comportamento. Aquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, elas desistem antes do tempo. Eu recebi uma figurinha essa semana que para mim representa muito bem isso. Tem 2 bonequinhos escavando, né? Eles estão lá escavando debaixo de um túnel. Então, os 2 estão aqui caminhando, escavando. E aí, esse bonequinho aqui, ele tá na frente, só que a parede aqui, cheia de pedras preciosas, que é onde eles estão caminhando, né? Estão escavando com o objetivo de chegar lá. A parede está aqui e quando ele chega assim, um dedinho da parede, ele desiste e vai embora. E o outro de cima está lá, com força, com garra e não para. E ele vai conseguir chegar, porque ele não vai parar. Então, o que eu vejo muito é, às vezes vocês começam não da melhor forma, né? Às vezes vocês vão cometer erros no caminho ou precisam de um tempo maior, e isso é normal. Não existe uma fórmula mágica, cada pessoa vai precisar do seu tempo. E aí vocês desistem no meio do caminho. Então você está quase, você está indo, e aí você desiste. E quando você desiste, você realmente não vai conseguir se libertar da ansiedade.
Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo com as minhas alunas do Yoga em Prática, do meu curso. Eu sempre falo com elas assim: só não consegue quem desiste. E aquelas pessoas, em contrapartida, que conseguem se libertar da ansiedade, são aquelas pessoas que persistem. Então, elas vão um pouquinho a cada dia e elas acreditam que elas estão plantando para colher. Elas têm uma visão de longo prazo, uma visão de que é aos pouquinhos que você vai moldando o seu corpo e a sua mente. Pensa quantos anos você tem se comportado de maneira ansiosa, com pensamentos acelerados, uma mente agitada. Você não vai fazer assim e sua ansiedade vai sumir. É um processo. Só que se você desistir, você nunca vai conseguir. E as pessoas que conseguem se libertar da ansiedade através do yoga são aquelas que não desistem. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tenho para você. E aí você já começa a perceber o seu padrão. Se você costuma desistir no meio do caminho ou se você persiste. Tem algumas alunas que entram no Yoga em Prática e na primeira semana elas sentem desconfortáveis, desafios, se sentem perdidas e faz parte. É uma transformação, é algo novo. E aí elas pensam em desistir. Só que eu tô lá para não deixar elas desistirem. E elas seguem firmes, continuam e depois vêm me agradecer por eu ter dado essa força e dado esse empurrãozinho. Então é isso que eu tô aqui para passar para vocês hoje também, para não desistirem, para continuarem nesse caminho e acreditar que vocês vão chegar lá. O segundo comportamento que eu vejo das pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, elas acham que a situação atual delas nunca vai mudar. Então elas acreditam, talvez elas falem diferente, mas lá no fundo elas acreditam que elas são ansiosas, que a mente dela é agitada, que o corpo dela é duro, que ela está acima do peso e pronto, acabou. E a gente já viu várias transformações, vários exemplos, todo dia a gente vê exemplos de superações. E você pode mudar, mas você precisa acreditar, você vai conseguir mudar. Todo mundo muda, gente, tudo é passível de mudança, nós somos seres impermanentes. Nós estamos em constantes transformações. Só que realmente, se você não fizer nada, nada vai mudar. Ou se você continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito ao longo desses últimos anos, nada vai mudar. Mas as pessoas que conseguem se libertar da ansiedade, elas acreditam lá no fundo que elas conseguem. Então elas têm esse sentimento de força e acreditam nelas. Elas acreditam que sempre tem como melhorar. E é assim que eu desenvolvo também todo o meu trabalho. Então eu não teria chegado aqui hoje com vocês, eu não teria chegado a fazer tantas lives, a ter tantos vídeos, se eu não tivesse acreditado que eu podia. Eu não teria melhorado se eu tivesse todo dia acreditado que eu podia melhorar. Então, para que você consiga se libertar da ansiedade, você primeiro tem que acreditar que você é capaz de mudar. Mudar o seu corpo, mudar a sua mente, mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar, mudar a sua vida, mudar o seu estilo de vida. O terceiro comportamento que eu vejo das pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, e aí está um pouco alinhado com o segundo, elas não acreditam nelas. Elas não acreditam que elas conseguem. E o poder, né, a gente já sabe, as palavras têm poder e os pensamentos têm poder. Então, se você ficar reafirmando para você, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, você realmente não vai conseguir, porque você vai jogar toda a sua energia para não conseguir, porque é quase que a gente quer provar que a gente está certo. Então, se você acredita que você não consegue, você vai tomar atitudes e ações para provar para você que você não consegue.
Então, se você tem essa mentalidade que você não consegue, você vai acordar de manhã e você vai ter preguiça. E aí você quer mostrar para você mesma que você não consegue. E aí você vai continuar na cama. É por isso que as nossas lives aqui, com as minhas alunas, são lives #eu consigo. Porque a primeira coisa que eu falo com elas, minhas alunas dentro do curso Yoga em Prática, eu falo com elas, vocês precisam, primeira coisa, acreditar e confiar que vocês conseguem. Então, a gente tem um desafio, que é o desafio #eu consigo, que elas colocam um comportamento e uma postura que elas querem evoluir. E elas têm que trabalhar essa crença dentro delas. Elas têm que trabalhar que elas conseguem. Porque é só assim que você vai tomar atitudes e ações em direção a esse objetivo seu. Então, quando você acredita que você consegue se libertar da ansiedade, que são as pessoas que chegam lá, você vai fazer de tudo para conseguir chegar lá. Ontem tivemos a live com a Clemilda, né? #eu consigo, e vocês viram um exemplo dela, né? Viram um exemplo dela. O quarto comportamento daquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, daquelas pessoas que conseguem. Quem não consegue fica no desejo e não parte para a ação. Então fica assim, nossa, como eu queria fazer um curso com a Babi. Como eu queria fazer uma aula de yoga hoje. Como eu queria diminuir a minha ansiedade. Como eu queria não ter essas dores nas costas. Eu sempre, quando aparece vocês falando comigo nas lives, aí eu tenho dor de cabeça e aí eu te pergunto, ok, o que você vai fazer para mudar isso? Porque não adianta você estar só repetindo e ficar só no desejo sem partir para a ação. A mudança vem da ação. A transformação vem a partir da ação. Então, veja se você está colocando em prática, se você está executando e tomando atitudes para que você efetivamente consiga se libertar da sua ansiedade. Já aquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade, elas estão a todo momento tomando atitudes e ação. Elas estão arriscando. Então, ao invés de você ficar nos pensamentos, e se isso der errado, e se isso der certo, você precisa partir para a ação e ver com seus próprios olhos, experienciar, sair do desejo, do sonho e ir para a prática. Eu não criei um Instagram à toa que chama Equilíbrio em Prática. Eu não criei um curso à toa que chama Yoga em Prática. Foi porque eu queria trazer as pessoas para colocarem em ação, sair das ideias. Eu ficava cansada de ver coisas só nas palavras, né? Só ficar falando. Mas ok, o que eu faço na prática? Como eu faço? Como? Então, aquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade, elas partem para a ação. Elas arriscam. E você vai ficar com medo? Vai. Você vai ter insegurança? Vai, porque isso faz parte do processo. Mas é só no momento que você parte para a ação é que você consegue encontrar o caminho e caminhar, dar os seus passos para que você consiga se libertar da ansiedade. Outra coisa, eu brinco que são aquelas pessoas que pagam para ver. E eu comecei a levar isso para minha vida através do yoga. É pagar para ver, é ver com seus próprios olhos. Não é muito melhor do que você ficar imaginando como teria sido? É muito melhor você ir lá pagar para ver e você ter a sua certeza, a sua experiência. O quinto comportamento que eu vejo daquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, daquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade. Não ter frequência e regularidade. Muitas vezes, né, eu vejo aí, eu falo que o yoga é milagroso, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que fazer os seus 30 minutinhos todos os dias.
Então, não adianta você achar que vai praticar yoga uma vez por semana, o dia que der, quando der. Você não vai conseguir se libertar da ansiedade assim. Você precisa ter regularidade, você precisa ter frequência, você precisa ter um compromisso diário com você. Vocês vão sempre lembrar de uma plantinha. Nosso corpo, nossa mente, nós somos como se fosse uma plantinha. Tudo que acontece, né, no nosso organismo replica o que acontece na natureza. E como que é? A plantinha, você prepara a terra e planta a semente. E aí no dia seguinte ela nasce e dá frutos? Não. Uma árvore, né? Quem tem horta, quem tem quintal em casa, pode perceber isso. Ou se você tem uma plantinha mesmo em casa, ela vai evoluindo aos poucos. E ela só evolui se você rega todos os dias, né? Então você rega um pouquinho hoje, você rega um pouquinho amanhã, e você vai regando, e à medida que você vai regando, eu adoro minhas plantinhas aqui de casa, porque todos os dias eu vou olhando para elas e eu vou vendo um brotinho sai ali, uma folhinha cresce ali, e ela vai crescendo e se desenvolvendo. E se libertar da ansiedade é o mesmo processo. Você prepara a sua terra, você planta, você todo dia cuida. E aos pouquinhos você vai se libertando e vai colhendo os frutos da regularidade, da frequência, do que você se dedicou ali aos pouquinhos. Então, a diferença daquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade para aquelas que conseguem é porque aquelas que conseguem fazem o que eu falo para vocês todas as aulas? Um pouquinho todo dia. Elas têm frequência e têm regularidade. Sexto comportamento de quem não consegue se libertar da ansiedade para quem consegue. Quem não consegue não quer geralmente pedir ajuda. E isso eu vejo muito. Tem aluna minha que entra às vezes e fica uma semana perdida. E aí depois de uma semana ela vem até mim e fala: Babi, tô perdida, tem uma semana. E aí eu pergunto para ela: por que no primeiro dia você não me chamou? Por que no primeiro dia você não veio até mim? Então, geralmente, aquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, elas têm uma resistência a buscar ajuda. Elas não querem, né, às vezes não querem ou não enxergam que precisam de ajuda e tentam seguir um caminho sozinho, que vai ser muito mais difícil. É muito mais fácil quando você tem alguém do seu lado que já conhece o caminho, já passou por isso, já sabe o que funciona, o que não funciona. Eu sempre tento aprender com as experiências dos outros, é uma das coisas mais inteligentes que a gente tem. Você não precisa passar pelas dificuldades e desafios do que quem já está lá na frente passou. Você pode aprender com os aprendizados dessa pessoa. Então você deve e pode pedir ajuda, você não precisa seguir sozinha. E a partir do momento que você pede ajuda e você tem alguém do seu lado para te guiar, para te ajudar, o seu guru, a sua professora de yoga, você vai se libertar mais rápido da ansiedade, melhor e muito mais segura. E menos perdida, né? De uma forma muito mais assertiva. Então, essa é a diferença que eu vejo, quem pede ajuda e quem não pede. Eu falo com minhas alunas, perguntem, perguntem, perguntem o máximo. E a partir do momento que uma pergunta, ajuda a outra, porque uma vê a pergunta da outra que às vezes ela nem pensou, né? Eu estava com vergonha de perguntar. Vergonha de quê? Tem que ter vergonha de não perguntar. Então, para se libertar da ansiedade, você precisa de ter esse apoio, de perguntar, de ir atrás, de coletar conhecimentos e experiências de pessoas que já passaram por esse caminho. Você não precisa seguir sozinho. O sétimo comportamento.
de quem não consegue se libertar da ansiedade. É continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai ter um milagre. Isso eu vejo também assim, demais. E eu lembro da live da Giovana que ela falou, né? Eu estava tendo crise. Giovana é uma das minhas alunas da turma 4 do Yoga em Prática, numa das lives hashtag Eu Consigo, e ela falou: eu estava tendo crise de ansiedade e eu achava que eu ia dormir, acordar e ia passar. E o que acontece às vezes também, por exemplo, você tem dificuldade de dormir todos os dias, você tem dor de cabeça todos os dias. E aí o que você faz? Todos os dias você repete o mesmo padrão de comportamento. Todos os dias você dorme tarde, você toma remédio para dormir, você toma remédio para aliviar a dor e não vai no foco, não busca o foco para resolver. E aí vai virando uma bola de neve que vai crescendo e não existe milagre, gente. Essa é uma frase de Einstein. Então, olha lá, quanto tempo. Outra frase que eu carrego sempre comigo. Eu adoro essas frases porque elas têm ensinamentos poderosíssimos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso sim é quase que uma fórmula matemática. Então, se você não está satisfeita com os resultados, se você não está conseguindo se libertar da ansiedade, você precisa fazer algo diferente. E aí, qual que é a diferença das pessoas que conseguem se libertar da ansiedade? Essas outras pessoas, elas tentam de tudo. Elas estão sempre atrás de solução e experimentando. Então, elas experimentaram uma terapia, experimentaram o yoga sozinha, experimentaram o yoga comigo, entrando na minha turma, num curso, experimentaram uma aula assim, experimentaram uma aula assado, um professor assim, um outro professor, um tipo de yoga assim, um yoga assim. Então, você só vai conseguir se libertar da sua ansiedade se você fizer diferente do que você faz hoje. E aí eu te convido a já começar a colocar isso em prática, pensando todo dia o que você pode fazer diferente. A sua diferença pode ser, sabe qual é? Hoje eu não vou tomar um remédio, vou ver como que vai ser. Hoje eu vou assistir uma live para aquele assunto que eu estou precisando. Porque vai me trazer um novo olhar, um novo horizonte. Hoje eu vou dar um passo além. Hoje eu vou fazer uma prática com a Babi. Vou dar um passo além, vou entrar na próxima turma, por exemplo, do curso. Então, você só vai conseguir se libertar da ansiedade a partir do momento que você fizer diferente do que você está fazendo hoje. E aí, o último comportamento, e acho que começa por aí, mas eu deixei ele para o final, daquelas pessoas que conseguem se libertar da ansiedade e aquelas que não conseguem, aquelas pessoas que não conseguem se libertar da ansiedade, elas nunca se colocam como prioridade. Sempre tem alguma coisa que vem primeiro, na frente, antes da saúde dela. Então, seja os filhos, seja o trabalho, seja preguiça, seja desculpa, sempre tem algum porém, alguma desculpa para colocar na frente. E não tem sentido nenhum, né? Se você não se coloca em primeiro lugar, se você não cuida de você, do seu corpo e da sua mente, se você não se tem como prioridade, eu te pergunto, vai adiantar todo o resto? Porque se você não está bem consigo mesma, não adianta nada. Porque se você não está bem consigo mesmo e você coloca o seu trabalho em primeiro lugar, você não consegue trabalhar bem. Você não tem foco, você não tem concentração, você não tem produtividade. Se você não se coloca em primeiro lugar, coloca os seus filhos, você não tem força, não tem energia, não tem disposição, não tem amor, não tem carinho, às vezes, para conseguir transferir para eles. Se você não se coloca como primeiro lugar, coloca, às vezes, a sua família como todo, o seu marido, você não vai conseguir passar felicidade, carinho, energia, gratidão para eles. E se você não tem saúde, de nada importa.
né? A gente não consegue fazer nada sem saúde. Eu te pergunto, consegue? Então, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu agradeço, todos os dias, quando eu acordo e vou dormir, pela saúde do meu dia, pela saúde que eu tenho. Porque eu tendo saúde, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu fui almoçar na casa dos meus sogros esse final de semana e minha sogra me perguntou: "E aí, Babi, tá tudo bem?" Eu falei: "Tá ótimo." Aí ela: "Nossa, que bom, tá ótimo? Tá sempre ótimo." Eu falei assim: "Eu tendo saúde e a minha família tendo saúde, tá sempre ótimo. O resto a gente corre atrás." Tive vários aniversários aí do meu irmão, da minha cunhada, e eu sempre desejei para eles, sabe o quê? Saúde. Saúde do corpo, saúde da mente, porque o resto, gente, a gente dá um jeito. E quem estava comigo e com a Clemilda ontem, ela falou, né, dessa importância. Primeiro somos nós, depois a gente leva para os outros. Então eu te pergunto agora, você tem se colocado como prioridade? Você tem se colocado em primeiro lugar? Você tem colocado como prioridade cuidar da saúde do seu corpo e da sua mente? Porque talvez seja isso que esteja te travando se libertar da sua ansiedade, das suas dores físicas e das suas dores emocionais. Porque a partir do momento que você não se coloca como prioridade, toda a lista que eu falei aqui, você realmente não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer diferente, você não vai conseguir pedir ajuda, você não vai ter frequência e regularidade, você não vai acreditar em si, você não vai mudar e você vai desistir antes do tempo. E as pessoas que conseguem se libertar da ansiedade, as minhas alunas que eu vejo tendo resultados incríveis de transformação do corpo, da mente em menos de 30 dias, todas elas se colocaram em primeiro lugar. Todas elas se colocaram como prioridade. E eu vejo muito, eu ainda não sou mãe, mas eu vejo muito as mães, a partir do momento que tem filhos e leva toda aquela atenção 100% para os filhos, se esquecem de si. E eu vou repetir em todas as lives. Não se esqueçam da máscara do avião. Você coloca primeiro em você para depois colocar em quem está do seu lado. Então pense nisso. E agora eu tenho uma dica prática para você. Se você tiver aí um papel e uma caneta, recomendo pegar, ou se conseguir anotar em algum lugar. Eu vou repetir os 8 comportamentos. E aí você vai escolher um para você mudar. Só umzinho, vamos começar por um. Então, se você quer se libertar da sua ansiedade, você vai escolher um desses 8 comportamentos, vai identificar qual hoje é evidente, que está te travando, te bloqueando, e você vai escolher um para você seguir. Então, vou fazer uma revisão agora passando os 8 comportamentos, ok? Das pessoas que não conseguem se libertar. E aí você vai escolher um para você focar. Focar ao longo da sua semana. Isso. Você vai tentar mudar algum desses comportamentos, vou te dar uma semana. É muito tempo, hein? Você já pode começar amanhã. Pode começar agora, na verdade. Então, primeiro, desiste antes do tempo. Segundo, achar que sua situação atual nunca vai mudar. Terceiro, não acreditar em você e que você consegue. Quarto, ficar apenas no desejo e não partir para a ação. Quinto, não ter frequência e regularidade. Sexto, não querer pedir ajuda. Sétimo, continuar fazendo as coisas da mesma forma e esperar um milagre. E oitavo, não se colocar como prioridade. Então, escolhe um desses 8 comportamentos ao longo dessa semana e já começa por ele a mudar. Eu te garanto que você vai ficar mais próxima de conseguir se libertar da ansiedade e ter uma vida mais calma, mais tranquila, que é o que a gente deseja, né? Conquistando equilíbrio físico, mental e emocional. Muito obrigada por estar aqui hoje. Adorei
passar e transmitir um pouquinho desse conhecimento para vocês.